Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Vaz, bolsista do programa Residência Pedagógica ofertado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E estou aqui hoje para apresentar para vocês o projeto que iremos realizar juntos durante as próximas aulas. Esse projeto se chama Dançando pelas Épocas e terá como objetivo principal o conhecimento dos estilos de dança e música que passaram pelos Estados Unidos nos últimos 50 anos e as principais diferenças entre eles. Iremos trabalhar ao longo das aulas sobre a linha do tempo da dança, os estilos de música e dança que passaram por essas épocas, as vestimentas típicas das épocas e realizaremos uma apresentação sobre alguma dança específica de cada época. Falaremos bastante sobre as diferenças de movimentos de cada dança. Nessa primeira aula, irei apresentar para vocês a linha do tempo da dança, para contextualizarmos o nosso tema principal. Vamos lá? A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Na pré-história, dançava-se pela vida, pela sobrevivência. O homem evoluiu e a dança obteve características sagradas. Os gestos eram místicos e acompanhavam rituais. Na Grécia, a dança ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo. Já na Idade Média, se tornou profana, ressurgindo no Renascimento. A dança tem história. E essa história acompanha a evolução das artes visuais, da música e do teatro. A dança primitiva. A dança nasceu associada às práticas mágicas do homem. Com o desenvolvimento da civilização, o rito separou-se da dança. O homem dançava pela sobrevivência, dançava para a natureza em busca de mais alimentos, água e também em forma de agradecimento. A dança era quase um instinto. E esses acontecimentos registrados nas paredes das cavernas, em forma de desenhos, ficaram conhecidos como arte rupestre. O homem primitivo pintava nas paredes das grutas, cavernas e galerias subterrâneas cenas de caça e rituais que representavam a caçada. Pareciam acreditar ser possível, pela representação pictórica, alcançar determinados objetivos, como abater um animal, por exemplo. Danças milenares. A dança no Antigo Egito era ritualística e tinha características sagradas. Dançava-se para os deuses, em casamentos e funerais. Na Grécia, a dança originou-se de rituais religiosos. Os gregos acreditavam no seu poder mágico, assim como os vários deuses gregos eram cultuados e de diferentes maneiras. As danças preparavam fisicamente os guerreiros e sempre eram feitas em grupos. A dança era muito difundida na Grécia Antiga, importante no teatro e se manifestava por meio do coro. Na Idade Média, nesse período, a dança, como todos os outros movimentos artísticos, sofreu um retrocesso. Ela, pelo fato de se utilizar do corpo como expressão, foi considerada profana, porém continuou sendo praticada pelos camponeses. No Renascimento, é apreciada pela nobreza, adquirindo um aspecto social e tornando-se mais complexa. Passa a ter estudos específicos feitos por pessoas e grupos organizados, sendo conhecida como balé. Até essa época, a dança era algo improvisado. Só a partir do Renascimento passa de atividade lúdica, de divertimento, para uma forma mais disciplinada, surgindo repertórios de movimentos estilizados. O uso do termo balé, na época balletto, significava um conjunto de ritmos e passos. A moda do balletto na Itália se espalhou também pela França, durante o século XVI. O século XVII é considerado o grande século do balé, saindo dos salões e transferindo-se para os palcos, provocando mudanças na maneira de se apresentar, surgindo assim os espetáculos de dança. A partir do século XVIII, o drama balé pantomima é executado nos palcos de teatros por verdadeiros profissionais de ambos os sexos. A dança adquire todo o seu esplendor com ricos e belos cenários e figurinos. O balé passa a contar uma história com começo, meio e fim. O termo romantismo é absorvido pelo balé, que até aquela época falava de histórias de fadas, bruxas e feiticeiras. Procurou recuperar a harmonia entre o homem e o mundo. É nessa época, no século XVIII, que os bailarinos começam a usar sapatilhas, completando a revolução do balé. Na segunda metade do século XIX, uma mulher novamente iria revolucionar toda a dança. Era Isadora Duncan, provocando uma imensa renovação com a dança mais livre, mais solta, mais ligada à vida real. A dança moderna é a negação da formalidade do balé.
Os bailarinos trabalham mais livres, porém não rompem completamente com a estrutura do balé clássico. Os movimentos corporais são mais explorados, existe um grande estudo das possibilidades motoras do corpo humano. Solos de improvisação são bastante frequentes. Martha Graham e Nijinsky são os grandes revolucionários da dança dessa época. Nijinsky, mesmo não sendo um dançarino, criou condições míticas para a dança. Martha Graham, nos Estados Unidos, na década de 50, criou uma nova maneira de dançar independente da música, baseando-se principalmente nos sentimentos que qualquer som pode provocar, abrindo espaço para todas as possibilidades da dança. Sobre a dança contemporânea, ela é complicada de se compreender. É algo que não é previsível, é o novo, é a ruptura com aquilo que conhecemos como arte. Na dança, a contemporaneidade fica mais evidente, pois ela deixa de ter uma estrutura clara, preocupando-se mais com a transmissão de conceitos, ideias e sentimentos do que com a estética. A dança contemporânea surgiu na década de 1960, como uma forma de protesto ou rompimento com a cultura clássica. Depois de um período de intensas inovações e experimentações, que muitas vezes beiravam a total desconstrução da arte, finalmente, na década de 1980, a dança contemporânea começou a se definir, desenvolvendo uma linguagem própria. Os movimentos rompem com os movimentos clássicos e os movimentos da dança moderna modificam o espaço, usando não só o palco como local de referência. A dança contemporânea é uma explosão de sentimentos e criações. O bailarino escreve no tempo e no espaço, conforme surgem e ressurgem ideias e emoções. Os temas refletem a sociedade e a cultura nas quais estão inseridos. Uma sociedade em mudança são diversificados, abertos e pressupõem o diálogo entre o dançarino e o público, numa interação entre sujeitos comunicativos. O corpo é mais livre, pois é dotado de maior autonomia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula e ela vai ficando por aqui. Hoje foi somente para contextualizarmos a dança e ver de onde ela surgiu primeiramente. Possuímos mais um monte de material, fotos e vídeos que vocês podem pesquisar se tiverem interesse. Na aula que vem, entraremos no nosso tema principal, que são as danças de cada época. Espero que tenham gostado e obrigada pela companhia.